A paz do Senhor, ao povo de Deus, a paz do Senhor, missionária Elisamara, né? Então aqui vamos tentar tirar algumas dúvidas. Ela falou acerca do rico e de Lázaro, né? Que Lázaro morreu rico e o Lázaro foi ser levado pelos anjos e o rico foi sepultado. E aí nós falamos que para trazer isso aí nós temos que falar sobre a alma, se a alma morre, se a alma não morre. E eu quero abrir aqui para tentar elucidar essa questão, em Lucas capítulo 16, versículo 22, né, está escrito assim, ó, morreu o mendigo, né, e foi levado pelos anjos para junto a Abraão, morreu também. O rico e foi sepultado, né? E nós temos aqui uma parábola, uma ilustração, do qual o Senhor está trazendo aqui duas pessoas que deixaram esta terra, deixaram esta vida. Uma era uma pessoa pobre, outra era uma pessoa rica. E ele então fala que esse homem que era pobre foi para o seio de Abraão, e a pessoa que era rica foi para o lugar de tormento, né? Hoje nós sabemos que hoje nós temos céu, nós temos inferno, da qual a pessoa quando morre ela vai para lá. Não vai em carne, meu querido, não vai em carne. É por isso que esse questionamento nós temos que deixar bem claro, né? Nós temos aqui o começo da morte. O começo da morte está lá em Gênesis capítulo de número 1, onde há cerca de 6.000 anos, né? Nós temos aí então a morte, né? Morreram que Adão, ele morreu depois de 6.000 anos, nós podemos ter aí a vida, né? A vida em Cristo, porque todos aqueles que morrem em Cristo, eles estão salvos. E para entender isto, eles amaram, nós temos que ir lá no Jardim do Éden, porque a natureza humana é pecaminosa. Nós herdamos isso de Adão. Você não peca porque você quer, você peca por causa da natureza pecaminosa, porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que todos pecaram em Adão. Então vem de lá, é a nossa natureza, tá certo? Todos pecaram em Adão. E quando nós vemos aquela cena, nós vemos Deus falando para Adão, né? E toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, essa não comereis, porque no dia que comer, certamente morrerás. Mas aí nós podemos entender que quando Satanás ele trouxe essa palavra, é claro que ele saiu do contexto, ele saiu, ele disse, foi assim que disse Deus, de toda a árvore do jardim você poderia comer, mas na árvore está no meio do jardim, esse não morrerás. Então, foi isso. Então, ele está deixando bem claro. E aí nós temos aí a conclusão que Eva aumentou a palavra, não somente comer, mas tocar, dando a entrada para que Satanás viesse a fazer com que eles caíssem no erro, né, na falta de prestar atenção na palavra. Então a discussão entre Lúcifer e sobre Adão foi acerca da palavra. Mas eles comeram, eles morreram? Claro que não. Eles continuaram vivos. O que importa, o que eles morreram foram espiritualmente. Foi a comunhão que eles estavam com Deus. Isso foi tirado, né? A comunhão, abriram seus olhos, mas ele morreu sim, morreram de um ato espiritual. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A morte espiritual, a morte física, né? E muitos aí acham que é a morte da alma. Então, nós sabemos que o corpo morre, a alma vai para algum lugar, ou para o céu, ou para o inferno, e o espírito volta para Deus que vos deu. Então, essa é a tricotonisa do homem, da qual nós acreditamos assim, né? Ainda que alguns não acreditam que logo que eles morreram, né, que foram para o céu, e importante é que nós devemos crescer na fé. É por isso que eu falo. Aí você entra num assunto como esse e você lá na frente vai contradizer. É por isso que você tem que ler a Bíblia, tem que ter muito cuidado naquilo que você está falando, porque a Bíblia, no Velho Testamento, ela vai falar em números, ela vai falar em vários lugares que a alma que pecar, essa morrerá.
Olha só, a alma que pecar, essa morrerá. E eu, o apóstolo, estou falando que a alma não morre. Oh, peraí, e será que eu estou em contradição daquilo que Deus está falando no Velho Testamento? Claro que não. Por quê? Porque Deus trata a alma como pessoas, como seres, como homens, como mulheres. Quer ver? Davi, ele venceu com a multidão de alma. Não é a multidão de fantasmas, é a multidão de gente. Quando você leva uma pessoa, você fala, eu vou trazer uma alma hoje para a igreja, eu vou trazer uma alma hoje, olha, aquela alma se converteu, enfim, porque a alma é a pessoa. Então no Velho Testamento Deus está tratando com a alma que pecar, essa morrerá, falando de pessoas, Então nós temos aqui, né, um problema muito sério, nós temos aqui algo que tem muita atenção, porque a palavra do Senhor, ela vem passando, né, ela vem crescendo, ela vem se renovando, ela não se omite apenas de lugar, porque texto fora do contexto gera um pretexto muito grande. Coisa, Jesus, ele disse, foi questionado pelos saduceus. Você conhece os saduceus da Bíblia? Os saduceus, se eu não me engano, eles acreditam, se eu não me engano, até o 4º livro do Pentateuco, até o 5º livro, se eu não me engano, né? Tá? Eles acreditam. E eles acreditam em espírito. Eles acreditam em espírito. Olha só, eles acreditam. É tanto que ele fez uma pergunta para Jesus, pela lei de Moisés, tentando trazer uma contradição para Jesus, dizendo assim, mestre, olha, teve uma mulher que casou 7 vezes, né? E a lei de Moisés diz, se você casar com um e não tem filho, você tem que casar com o irmão para que o nome dele não desapareça da face da terra. A lei, ela trouxe uma consequência de que teve uma família que a mulher casou 7 vezes com uma pessoa só. E na última vez a pessoa morreu não tendo filho. A pergunta que eles fizeram para Jesus é essa. Lá na glória, com quem ela será mulher de quem? Sendo que ela teve mais 7 maridos e morreu lá. Aí entra a palavra do Messias, do nosso Senhor, dizendo, errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu não casarão e nem darão em casamento. Nós seremos como anjo. Aí muitas das vezes você fala da parte sexual, que o anjo não tem sexo. Aí outro fala disso aqui. Mas na verdade, no profundo, Deus está falando que nós somos imortais. Seremos imortais como anjo. Lá ninguém vai casar e nem darão em casamento. Por quê? Porque na terra, meu querido irmão, Ele nos deu essa autoridade. Na terra, Deus nos deu essa autoridade de fazer cópias. Olha só, da criação, Deus falou assim para Adão. Adão, quando deu a Eva, multiplicai-vos na terra. Ele falou, você pode fazer multiplicar. Quando o filho é gerado na barriga da sua mulher, então aquilo que eu te dei, ele vai ser gerado e você vai poder multiplicar. Ou seja, vai ter pessoas igual você, vai ter pessoas que vai poder andar, diferenciadas das pessoas que acham, não, a alma, aquele negócio todo, não. Preste atenção. Então Deus deu essa autoridade para mim, para você, para que nós possamos multiplicar. E aí eu entro em questão aí, e tem pessoas que falam que a gente é errado, está amarrado no nome de Jesus, né, irmão? A gente somos aquilo que Deus quer que nós sejamos, irmão. Imagem e semelhança de Deus. Nós somos completos quando temos a nossa esposa, aí completamos assim, então, a imagem e semelhança de Deus. Não quero sair do tema daquilo que nós estamos falando, quem sabe isso aí fica para outro tema. Então nós temos ali os saduceus, né, que acreditavam que a pessoa morre, ou seja, é um fantasma, acreditavam em fantasma, né? E os fariseus, então, eles já acreditavam na imortalidade da alma, sim. Eles já acreditavam, né? Tanto que eles acreditavam na ressurreição de Cristo, né? Na ressurreição dos mortos. Os fariseus, então, assim acreditavam. Nós temos outros grupos também que acreditam, como os árabes. Nós temos como os egípcios. Quer ver uma coisa? O egípcio, só para você ter uma ideia,
ele tem uma sala de mortos, porque eles acreditam na imortalidade da alma. Eles acreditam, ainda que seja errado o jeito que estão fazendo, mas eles acreditam, né? E nós temos também, falando acerca também dos gregos, né? Constantino, se não me engano, o cristianismo, Platão, ele acredita que era um escrevista, e ele acredita que a alma, que o corpo é uma prisão. Eita Jesus! O corpo é uma prisão, onde a alma, quando o corpo morre, a alma ela vai parecer completa, né? Então ele acredita nisso, ele acredita nessas coisas, Platão. Mas nós acreditamos em Lucas, né? Capítulo 20, versículo de número 38, dizendo que Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo. Quando ele vai chamar as pessoas, ele fala assim: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Então Deus é vivo, Deus de vivo. Ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Peraí, mas eles já morreram? Por que Deus está falando que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É porque eles estão vivos. O que morreram foi o corpo, mas eles estão absolutamente vivo. Quando Deus fala assim, não temeis aquele que mata o corpo, antes temei aquele que depois de matar o corpo tem poder de fazer perecer a alma no inferno. Ou seja, a palavra perecer não significa aniquilar, significa que a pessoa vai estar no inferno perecendo. É mais ou menos uma pessoa, vamos pôr, um drogado, uma pessoa que está na lama, está tudo sujo, sem dente, magro, né, cabelo tudo sujo lá, jogado. Você vai falar assim: poxa, aquela pessoa ali, aquela pessoa está perecendo, aquela alma está perecendo. Ela não está no seu estado normal, ela está no seu estado de perecimento. Ele está perecendo, mas não é ele, mas ele está vivo, mas está perecendo. É a mesma coisa que você vê uma caneta dessa aqui, ó. Você quebra uma caneta e você fala: nossa, essa caneta está quebrada, mas ela existe, ela não deixou de existir. Assim é a alma. Ela está no inferno, mas ela está lá, está existindo, está perecendo, está feio, pessoal, mas está perecendo, tá bom? Então está no inferno, está perecendo. Assim também a alma também está no céu, porque é levado pelos anjos. Também poderás estar no céu, esperando até o dia correto, da qual Deus estabeleceu na sua palavra. O interessante é que o diabo, ele teme, porque ele teme a sua punição que foi dada em Gênesis capítulo de número 1, dizendo a sua sentença da sua morte, e ele está com medo, porque ele sabe que ele vai ser sentenciado, e ele sabe também que vai ser aniquilado, né? Em Apocalipse capítulo de número 20. Ele sim está num problema muito sério para Satanás. Então quando Jesus ele diz assim que temei aquele que mata o corpo, mas não tem poder de matar a alma, está deixando bem claro que a nossa alma é imortal, né? Não é verdade? Então nós podemos pecar, ou seja, se eu peco, o que eu vou fazer? Eu vou morrer espiritualmente, tá bom? E depois traz consequência, depois lá na frente, no corpo, né? O pecado gera doença, e a doença gera morte. E a Bíblia diz lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo de número 8, se eu não me engano, ele diz que nós vamos, deixa eu abrir lá para mim não errar aqui, irmão. 1 Coríntios Romanos, capítulo de número 8, para nós não errarmos, né? E tentarmos ser mais prudentes, como o tempo é pouco, então por isso a gente tenta falar que Jesus ele fala da vida do Espírito, né? Ele fala bem claro: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então nós temos a segunda morte. A segunda morte é aqueles que morreram em Cristo. Se você morreu em Cristo, você está em Cristo, você dorme em Cristo.
ser salvo pelo Cristo. Então você está no céu. Mas aqueles que depois têm a terceira que morreram sem Cristo, ela está padecendo no inferno. Ela está padecendo. Pastor, mas é aquele que estava em Cristo e padeceu. Aí é você que vai julgar, não sou eu. Deus sabe, né? Porque em Marcos capítulo de número 16, versículo 15 diante, ele diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Por quê? Quem não crê será o quê? Condenado. Então a condenação é para aqueles que não creem. Eu creio que a alma é imortal, tá bom? E creio que a pessoa também vai para o inferno. Vai para o inferno ou vai para o céu, tá bom? Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 8, versículo 44. Está dizendo que Satanás é mentiroso e nunca se afirmou na verdade. E em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, ele está dizendo que Adão, olha só, Adão foi enganado e Eva caiu em transgressão. Ela comeu, mas ela não morreu. Não morreu, né? Ela continuou ali, viva, morreu espiritualmente, né? Porque Satanás é mentiroso, né? E ele disse que, com certeza, que eles iam morrer, mas de uma morte espiritual, não da morte física, né? O que nós não podemos fazer é nos afastar da comunhão de Deus. Se nós nos afastar da comunhão de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então volta para Jesus, tá bom? Porque Deus, ele quer dar vitória para você. Talvez, Lisa Mara, você me pegou nessa, tá? Então nós somos imortais, tá bom? A alma é imortal, tá bom? E a morte espiritual. Em Gênesis, Deus, ele está dando a sentença, e em Apocalipse, Deus, ele está concretizando aquela sentença que ele deu pro diabo. E Adão viveu 900 anos, né? E a morte faz parte, né, da vida, né? A morte faz parte da vida, mas ninguém quer morrer para ir para o céu. Se você fazer uma pergunta, você quer morrer hoje para ir para o céu? Eles não querem. Então a morte espiritual, aí depois vem a morte física, tá bom? E depois vem a morte eterna. Nós podemos ter uma vida eterna, como também podemos ter uma morte eterna. E o que é uma vida eterna? É a ausência de tempo. A ausência de tempo, que Deus que fez o tempo, então não existe tempo, a ausência de tempos, tá bom? Então vamos lá. Se está respondido essa pergunta, glória a Deus. Se você tem alguma dúvida, fala aí, tá bom? A gente vai tentar explicar, tá bom? E em nome de Jesus, porque o tempo aí já está grande aí, eu não posso passar do tempo limite, então para postar fica difícil, tá bom? Então vamos lá, nós temos a alma, ela existe, tá? Nós temos também que está diante do Senhor, completamente ciente daquilo que nós vamos lá, e nós somos também monoteístas, né? Acreditamos em um só Deus, né? Tá bom? Deus abençoe, fique na santa paz do Senhor. Se eu errei de alguma coisa, você me perdoe, tá? Me perdoe se eu errei de alguma coisa. Se ficou alguma coisa ainda para falar, me perdoe. Mas a verdade é, a alma